Olá pessoal, esse vídeo está reagindo a um vídeo do Ave Roma, né? Que trata da ceia do Senhor, e aí tem várias referências à ceia do Senhor, nas cartas de Paulo, né? Como sendo uma referência à ceia do imperador. Esse título, Kyrios, Senhor, era um título reservado ao imperador. Então, ele está se referindo ao imperador, não a Jesus. Bom, então esse vídeo vai tratar só desse tema, né, da questão do imperador. Eu trago aqui, então, trazer 3 livros que vão discutir essa questão aqui. Esse aqui do Rudolf Bultmann, Teologia do Novo Testamento, e que ele vai falar sobre esse Kyrios, né? As epístolas paulinas mostram que na comunidade helenista, Jesus foi denominado e culticamente venerado como Kyrios. Desde o livro Kyrios Christos, de Bossuet, em 1913, existe uma controvérsia se isso se deve ao fato de que já a comunidade primitiva designou a Jesus como Senhor e o invocou como tal. Você que negou essa tese energicamente deve ficar com a razão. Em todo caso, porém, a comunidade primitiva, mesmo se tivesse chamado Jesus de seu Senhor, não o venerou culticamente. O culto de Kyrios surgiu primeiro em chão helenista. O judaísmo, em todo caso, jamais designou o Messias como Senhor. O judaísmo, está se referindo ao judaísmo. No uso linguístico judaico em geral, o termo absoluto Senhor sequer é concebível. Senhor, referente a Deus, vem sempre acompanhado de algum predicativo, por exemplo, Senhor do céu e da terra, Nosso Senhor, semelhante. Aplicado a Jesus, portanto, seria possível, no máximo, o Nosso Senhor, ou algo semelhante. O extrato mais antigo da tradição sinótica não fala de Jesus como Senhor, em que o título nunca aparece, em Marcos, somente na história lendária de 11:3, enquanto Lucas, caracteristicamente, usa a expressão absoluta, o Kyrios, com frequência na narração. O vocativo Kyrie, presente também na tradição antiga, nada prova, pois nada mais é do que a reprodução do tratamento hebraico no qual o aluno, discípulo, se dirige a seu professor, mestre, como meu senhor. É uma relação de aluno com mestre, nada mais do que isso. A oração escatológica, meu Senhor, nosso Senhor, vem, que se encontra em 1 Coríntios 16:22, com certeza tem sua origem na comunidade primitiva, mas igualmente não comprova que esta invocou a Jesus como Senhor, pois originalmente pode-se ter referido a Deus, ainda que posteriormente fosse dirigido a Jesus, como aparece em Apocalipse 22:20. E mesmo que no cristianismo helenista tenha se tornado costumeira a expressão Nosso Senhor Jesus Cristo, como vai aparecer em 2 Timóteo 2:22, já é um texto posterior, né? Um texto mais tarde. Isso nada prova em relação à comunidade primitiva. Tá? Então, aqui na página 95, né? Então, o Bultmann vai falando que essa expressão vai aparecer já um pouco mais adiante na comunidade cristã, e não no texto mais primitivo. Tá? Aqui o texto do Gerhard Kissinger, Jesus histórico, ele vai aparecer aqui na página 586. Ele fala do uso de Kyrios para Jesus, no Novo Testamento, e diz assim: com essa transferência de Kyrios, Jesus é de fato levado para perto de Deus. Que Kyrios, no Antigo Testamento, é reservado para Deus, não para o Messias, para Deus. Tá? Isso é mostrado não só pela formulação paralela em 1 Coríntios 8:6, mas também pela garantia do hino em Filipenses, de que Deus deu ao exaltado o nome que está sobre todos os nomes, Filipenses 2:9. Essa é uma referência ao nome de Deus, especialmente porque a passagem veterotestamentária, usada logo em seguida, se refere claramente a Deus, que é o Isaías 45:23. Mas aqui ela é relacionada com Jesus exaltado. Diz assim, que em nome de Jesus se dobrem todos os joelhos do céu e da terra e debaixo da terra. É o Filipenses 2:10. O título conferido a Jesus é o título de Kyrios. Como Paulo também cita Isaías 45:23,
em Romanos 14:11, como declaração de Deus, ele deve estar consciente de que o hino de Filipenses, Jesus é louvado com declarações que realmente se aplicam a Deus. Então, quando a comunidade começa a usar Kyrios para Jesus, já está atribuindo a Jesus um título que antes era reservado a Deus. A segunda parte do hino de Filipenses mostra também que os primeiros cristãos estavam cônscios de que Jesus adquiriu definitivamente sua dignidade divina apenas com a sua exaltação. No entanto, a suposição de que o título Kyrios é a transferência de um predicativo divino, veterotestamentário, não está livre de controvérsias. A escola da história das religiões derivou das divindades dos mistérios, que é a tese do Bossuet. Contra isso, pode-se objetar Martin Hengel, que ele diz assim: Kyrios não é o nome característico para a divindade de mistérios helenísticas, com exceção do culto de Ísis. Ísis é tratada como Kyria. Kyrios corresponde a Baal, um título que é natural, sobretudo nas religiões populares da Síria e Mesopotâmia. Além disso, Kyrios era uma fonte de tratamento para pessoas distintas, por exemplo, o imperador. Como Agripa foi escarnecido na Alexandria como rei judeu, o homem que o representava foi descrito como Marim. Isso está em Flacon 39. Paulo também fala de Kyrioi, no céu e na terra, e assim também está pensando em pessoas de autoridade na terra. Mas nesse caso ele poderia ter em mente apenas o culto ao imperador. Somente aí Kyria, terrenos foram divinizados. À luz do Novo Testamento, uma alternativa à derivação a partir dos cultos de mistérios, feita pela história das religiões, seria a derivação mais natural a partir da adoração judaica a Deus. Mas também essa tese de uma transferência predicativa do divino veterotestamentário para Deus apresenta dificuldades. Conclusão. A aclamação de Jesus como Kyrios foi provavelmente a inovação mais incisiva depois da Páscoa. O ressuscitado foi adorado juntamente com Deus. Ele se sentou à sua direita, ele participou do poder divino, mas acima de tudo ele agora era chamado e adorado como ser divino. Embora como ser divino que, como mostra o hino filipense, experimentava antes de sua exaltação a vida humana com extrema baixeza, até a morte desonrosa na cruz. Essa contradição de Deus e homem ao mesmo tempo, né? E agora, para encerrar aqui, esse texto aqui do James Dunn, começando em Jerusalém, ali na página 286, ele vai tratar dessa questão. Ele vai falar assim: como o Messias Cristo, perdendo seu significado como título, o título mais importante para Jesus que surgiu foi Senhor. Ele certamente tem esse significado para Paulo, mas deve ter sido estabelecido bem antes de Paulo. Aqui já está falando que é um título que já bem no início. O mais notável é o uso contínuo da forma aramaica mar, em 1 Coríntios 16, 22, o que presumivelmente indica que o título foi rapidamente fixado nas comunidades de língua aramaica da Palestina. De fato, há fortes indícios de que a ressurreição e a exaltação de Jesus foram vistas como que estabelecendo Jesus como Senhor. Então, James Dunn já coloca Jesus como Kyrios, já aparece a partir da ressurreição. Tá? No que provavelmente é uma confissão batismal estabelecida com Ágata em Romanos 10:9, há uma vinculação da afirmação de que Jesus é o Senhor. E presumivelmente com uma expressão na crença de que Deus ressuscitou dos mortos. O hino, ou passagem ínica, usada por Paulo em Filipenses 2:6, a mesma passagem aqui que foi comentada, atribui o senhorio de Jesus a sua exaltação após sua morte. Em Atos 2:36 se diz: Deus o fez tanto Senhor quanto Cristo. Ou seja, de igual modo, pensa em uma instalação ao status de Deus como consequência da exaltação de Jesus, Cristo ressuscitado. Uma confirmação interessante da ligação entre a ressurreição de Jesus e sua posse como Senhor é a maneira como Lucas deliberadamente preserva o título Senhor nos lábios dos contemporâneos de Jesus, para ser usado somente após sua ressurreição. Nesse caso, a influência determinante parece ter sido Salmo 110:1, onde se diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Independente do próprio Jesus ter jogado ou não com esse texto, não há dúvida de que ele desempenhou um papel fundamental na reflexão cristã sobre o status de Jesus.
a preeminência do texto em todos os aspectos em citação explícita e alusão implícita. É mais bem explicado na hipótese de que ele fornecia algumas das respostas mais claras às perguntas iniciais sobre o que a ressurreição de Jesus dizia sobre seu status. Já sugeri que podemos ver um pouco dessa reflexão na maneira como o Salmo 110 foi atraído para a tradição de Marcos 14:62. Independentemente se este texto figurava ou não na reflexão judaica sobre o Messias, quer dizer, Salmo 110 não era visto como salmo messiânico entre os judeus. Independente disso, o fato é que precisamente esse texto forneceu a chave para os principais enigmas que a morte de Jesus e a ressurreição levantavam para os primeiros seguidores. Página 286. Então, esse texto vai levantar a questão de que Kyrios, então, ele não é uma referência a imperador. Ele, a partir do Cristo ressuscitado, ele já começa a ser usado com referência ao Cristo ressuscitado, né? Então, como símbolo do seu poder. E as referências aqui não são o imperador romano. As referências aqui são o Antigo Testamento. Isso é o que o James Dunn fala, isso é o que o Gerd Thiessen fala. O Gerd Thiessen coloca algumas críticas a esse ponto, né? E o Rudolf Bultmann também fala sobre isso. Muito obrigado, então.